Fala pessoal, estamos de volta aqui, estamos de volta com mais uma dica de SAP e hoje exclusivamente a dica vai ser relacionada ao módulo de WM, tá? O módulo que gerencia de nossos armazéns, nossos depósitos, nosso almoxarifado em uma determinada organização ou em um determinado comércio, ok? Bom, a dica de hoje ela é como criar posições dentro de um tipo de depósito que está alocado no WM, tá? É um processo que a gente precisa demais, tá? Por conta das mudanças que a gente tem dentro do nosso depósito, dentro dos nossos tipos de depósito. É um processo que requer atenção também, porque não adianta a gente sair criando posições à torta à esquerda se a gente não tiver um gerenciamento daquelas posições. Então, a gente precisa gerenciar de forma correta, de forma exata, as posições que foram criadas no meus tipos de depósitos que são gerenciados ali pelo WM, ok? Então, nosso processo de hoje ele é esse, tá? A gente vai aprender a criar posições dentro de um tipo de depósito que está no WM, beleza? Eu estou logado aqui no SAP, tá? E a primeira transação que a gente vai chamar aqui, pessoal, é LS01N. Essa é a transação que a gente vai fazer o processo de criação de posições. Chamei ela e executei. De início, prestem bem atenção, que de início ele vai me solicitar o meu warehouse number. O que é o meu warehouse number? É o meu número de depósito ou sistema de depósito, tá? Que tem dentro do WM. E em seguida, ele vai me solicitar o meu storage type. E o que é o meu storage type? Meu storage type é o meu tipo de depósito que eu tenho criado dentro do WM. E em sequência, ele vai me pedir a posição, tá? A posição a ser criada. Lembrando que a gente tem uma pequena observação aqui, ó. Esse campo aqui, o storage bin, que é a posição, ele é limitado, tá? O SAP limita esse campo para a gente fazer o processo de criação de posições. Se a gente for colocar a quantidade de caracteres aqui, a gente vai ver que suporta somente 10. Vamos fazer o teste aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou colocar um aqui simbolizando 10. 10 caracteres. Além disso, o sistema não aceita, tá? É um padrão do sistema onde ele aceita 10 caracteres apenas para a criação de posição, ok? Então, a gente já tem aqui as informações do warehouse number, tá? A gente vai agora aqui nas informações do meu storage type, que é meu tipo de depósito, e eu coloco a posição a ser criada aqui. A posição que a gente vai criar é essa posição aqui. Teste underline 02. Inserir aqui o nome da posição a ser criada, prossigo com o Enter. E ele vai me carregar todos esses campos que eu tenho aqui embaixo, ó, tá? E aqui o meu Storage Section, o que é isso? É a minha área de armazenagem. E muitas empresas, eles usam, tá? A área de armazenagem, depois eles usam aqui a área de pique que vem embaixo. Essa daqui é muito difícil essa opção a ser usada, eu nunca vi, tá? Nas empresas que eu já trabalhei. Essa opção aqui é o tipo de posição que a gente quer criar ali, tá, pessoal? Se a gente quiser armazenar caixa, quiser armazenar pallet, quiser armazenar com uma certa metragem, com uma certa altura, a gente escolhe aqui, tá? E aqui a gente limita, tá? A gente pode limitar aqui a posição. De repente, a gente pode dizer para o sistema o seguinte: só aloca nessa posição um peso aqui de máximo de 1 tonelada. E aqui, ó, a gente limita também pelo total da capacidade. Eu tenho ali uma posição que, sei lá, que mede ali
4 metros quadrados, só um exemplo. E aí eu vou colocar aqui o total de capacidade que suporta aqueles 4 metros quadrados. Vou só dar um exemplo aqui. Eu vou dizer para o sistema que a gente vai colocar aqui um total de 100 mil, tá? 100 mil peças que suporta dentro daqueles 4 metros quadrados, ok? E aqui eu preencho, tá? Com a minha área de armazenagem. A minha área de pique aqui, se tiver, também pode preencher, porque isso aqui vai servir para a gente trabalhar com a parte de separação lá na frente. Aqui não é um campo obrigatório, eu não preencho. E aqui é o meu tipo de posição que eu quero criar. Cliquei dentro do Match Code, tá? Que é essa janelinha que tem do lado do campo. Ele me diz aqui, ó, blocado tipo 2. Ele me diz aqui blocado que recebe 1 metro, blocado que recebe 2 metros, blocado que recebe 3 metros e assim por diante, tá? Qual tipo de posição eu quero criar? A gente vai colocar nesse daqui, ó, B1. Vamos escolher esse tipo de posição, tá? E dou um Enter aqui para carregar as informações. Carreguei as informações, tá, pessoal? Carreguei as informações, eu já posso salvar. E no momento que eu salvar, o sistema vai me trazer uma mensagem me dizendo que a posição que eu determinei ela foi criada. E a mensagem aparece aqui no rodapé, tá? Aqui no rodapé da transação é onde aparece a mensagem, ok? Tem outros campos aqui que talvez vocês me perguntem ou me questionem. Cara, para criação de posição, esses campos agora eles não interessam muito para gente, tá? Lá na frente, quando a gente tiver uma outra aula, eu explico melhor esses campos para que eles servem, tá? Porque agora a gente está falando de um processo diretamente que é a criação de posições, ok? E esses outros campos aqui servem para um outro tipo de gerenciamento. Então vamos lá, já estou com meus campos aqui todos preenchidos. Eu venho aqui e salvo. Preste atenção no rodapé da transação. Olha o que o sistema me traz aqui. Storage bin teste underline 02 foi criado. Se eu der um duplo clique, ele maximiza aqui a minha mensagem e tá aqui, ó. Me diz que foi criado, ok? Então eu tenho meu processo de criação de posição feito aqui. E análise, como é que eu faço para consultar essa posição, se ela está disponível ou não, como é o status dela. Tem uma transação dentro da SAP que a gente usa ela para ver status de posições vazias ou cheias, tá? Que é a posição que a gente vai chamar agora aqui. Desculpa, a transação que a gente vai chamar agora aqui, tá? A gente vai chamar ela LX03. Eu sei o qual que é, tá? Eu sei o qual que é a posição que eu criei. Então, eu dou um Ctrl C aqui, dou um Ctrl V aqui. Aqui já está o meu warehouse number, tá, pessoal? Que é o meu número de depósito. Aqui é o storage type. O storage type é meu tipo de depósito. Aqui a gente colocou B10 e aqui a gente vai repetir B10, ok? E prossigo com Enter. Executei aqui, preenchi todas essas transações. Eu executo a transação. Preenchi todas essas informações, eu executo a transação. Executei a transação e está aqui, ó. O status está aqui, que ele está no storage type B10, né? A posição foi que a gente criou, teste underline 02. E o sistema está me dizendo que ela está vazia. Porque aqui está em inglês, tá? Eu estou usando uma versão em inglês. Mas em português já está escrito aqui vazio. Ok? Então aqui ela está disponível para receber o armazenamento de qualquer material que eu queira alocar dentro daquela posição, porque é uma posição livre, tá? Não é uma posição fixa, é uma posição livre, ok? Então por essa transação a gente consegue ver todo esse processo, beleza, pessoal? É um processo bem simples, mas é um processo que, como um outro qualquer, requer atenção da gente para a gente não fazer algo de errado. Ok? Isso acontece diariamente, tá? No nosso dia a dia relacionado ali ao nosso gerenciamento de depósito, de armazém, de almoxerifado. Lembrando que esse processo de criação de
de posições, ele acontece geralmente quando é implementado o módulo de WM dentro de uma certa organização, dentro de uma certa empresa, tá? E aí no nosso dia a dia pinta aquelas necessidades, a gente criar mais posição e a gente acaba criando, ok? Então nosso processo ele finaliza aqui, tá? Esse é mais um processo que eu estou compartilhando aqui com vocês, que é o processo de criação de posições no WM. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí.